Fala pessoal, todos bem? Sejam bem-vindos, eu sou o William Godoy, já convidando vocês, amigos rubro-negros, para like e inscrição, beleza? Se você ainda não conhece o canal, seja muito bem-vindo, aperta o botão vermelho de inscrever-se. Hoje a gente vai falar de Carlos Carvalhal, vamos falar de uma questão ofensiva do Carlos Carvalhal, que chama a minha atenção no trabalho que ele faz no Braga. O Carvalhal que é aquele, né, que já foi consultado há um tempo atrás, na saída do Jorge Jesus, aí né, não era o momento para ele vir pro Brasil e tal. Então é sempre aquele cara que tá na alça de mira dessa diretoria do Flamengo. E eu já adianto a vocês, o Carlos Carvalhal, se estiver na alça de mira, né, desses diretores do Flamengo, se estiver do presidente Landim, pela metodologia dele, pelo estilo dele, pela ideia dele, o Flamengo admira, gosta e acha que isso pode ser bacana para trazer para o Flamengo, ótimo, é uma contratação. Agora, se o critério for porque ele é mais barato que os outros unicamente, ou pior, porque ele é português, uma piada, ele vai ser mandado embora em junho, né? Porque se for para contratar, não, porque tem que ser português, é aquilo que eu canso de falar. Então contrata o Sapinto, ex-técnico do Vasco. Não faz muito sentido. Agora, se você admira a forma dele trabalhar, entende que essa metodologia dele pode vir a funcionar com o seu elenco, vai lá, aposta, não tem nem o que comentar sobre. Esse é o critério verdadeiro, não a nacionalidade do técnico, né? Então vamos falar sobre ele. A gente já falou sobre metodologia dele, já falamos sobre os pensamentos dele, que eu inclusive eu acho mais importante até do que saber qual o esquema tático que esse cara joga. O pensamento, a gente viu como a mentalidade foi um problema, inclusive pro último treinador do Flamengo. Então a gente vai trazer um pouco de algum aspecto dele ofensivos. Ele ataca a linha de 5. Como é que ele ataca a linha de 5? Linha de 5 que virou um problema, né? Virou um grande fantasma para alguns técnicos do futebol brasileiro. É muito fácil sentar na pós-coletiva, né, após o jogo, e falar, não, porque uma linha de 5, jogo retrancada, como se tivesse desculpa. A gente vai entender que não é por aí não, cara. Inclusive ele faz um belíssimo gol atacando uma linha de 5. Primeiro falar, inclusive, a gente soltou questão de mentalidade, e aí a gente fala sobre trazer um treinador com pré-temporada. O Carvalhal já falou sobre isso. Inclusive foi na experiência dele na Championship, né, na segunda divisão da Inglaterra, e ele falou sobre a importância de uma pré-temporada, porque é ali que ele vai implementar as suas ideias para aquele jogo coletivo, né, dos jogadores. E ele falou, né, abre aspas, quando começo a treinar, elaboro a forma como queria que a equipe jogasse, e a partir dali, começo a operacionalizar as minhas ideias dentro de campo desde o primeiro dia. Foi estranho para os jogadores, sem dúvida. Tive a felicidade de, na altura, de lidar com pessoas com uma cultura avançada, que não me questionaram. Eu conto, vocês contam, deixa o Carvalhal descobrir sozinho. Essa parte do não questionaram é um capítulo que a gente tem visto, que a gente tem acompanhado. Então, assim, vamos focar no que interessa, desde que ele vai descobrir o resto. Início de trabalho, né? Porque ele vai implementar uma ideia pro coletivo, os caras têm que interpretar, têm que assimilar, têm que praticar. Nada melhor do que praticar no início do campeonato estadual, no início ali do ano, assimilar uma pré-temporada, então tá aí, um pouquinho desse... O resto deixa que o Carvalhal vai descobrir sozinho. Então a gente vê o cara da importância de treinamento, metodologia, falamos bastante disso, né, sobre o Carlos Carvalhal. Eu acho que ele é o mais camaleônico entre esses treinadores que a gente fala, que o pessoal acaba especulando sobre a contratação do Flamengo, e tem um contexto. É um cara que já jogou segunda divisão da Inglaterra, pegou um time pequeno na Inglaterra, pegou times pequenos em Portugal, agora esteve no Braga. Então, enfim, o cara realmente ele tem que fazer trabalhos autorais de sobrevivência também, e ele assumiu o protagonismo. É aí que é bacana, né? Porque não ficou só lá atrás, também jogou na frente, ficou na frente quando foi necessário, jogou atrás quando foi necessário. Então, realmente, um cara camaleônico que já falou diversas vezes que não é muito preso em informações e nem a sistemas de jogo. Já mostra um pouquinho o que ele pensa sobre futebol. Bom, vamos estudar um pouquinho e entender alguns gols que esse Braga marcou. O primeiro, como vocês veem, um lançamento mais longo, para o homem mais à frente, ele faz a referência, uma belíssima matada, o giro. Foi muito bem o gesto técnico do atacante dele, mas como vocês observam, muita gente atacando a área. É isso que a gente vai ver. Jogadores atacando a área, com amplitude, movimento vertical e atacando. Olha lá, o time bem aberto, inverte a bola pelo lado direito. Olha quantas pessoas vão acompanhando. Vai todo mundo entrando para dentro da área, vai igualando numericamente com a última linha do adversário. Caixa, aqui é uma outra jogada, mais uma vez, me chama a atenção a amplitude, né? Os caras bem abertos para tentar, de fato, alargar essa última linha. Vocês vão ver, inclusive, enfrentando a linha de 5 no outro gol. E aí tem a mesma questão. Muitos jogadores entrando dentro da área, você tentando, de fato, povoar dentro da área. A jogada também muito bem feita, abre a perna, passa pelo outro, o outro cobre, faz o cruzamento ali faz um passe, né? Na verdade, e marca um gol, mas o início, né? Aberto, jogadores bem abertos. O Carvalhal tem trabalhado bastante assim com o Braga. Jogadores abertos, verticais, com profundidade. Precisa de velocidade.
Abre parênteses, no Flamengo, o lado direito não tem essa velocidade, ele vai precisar fazer algum tipo de readaptação, quem sabe. Mas abertos e muita verticalidade, agressividade para entrar na área. Esse, na verdade, não foi um gol porque o atacante do Braga não ajudou, deu uma canelada, perdeu um gol feito. Mas só que a gente observa, né? Os jogadores estão concentrados de um lado, vai passar pelo lado direito, há uma inversão para o lado direito, o jogador faz bem ali o domínio, vai para dentro da marcação, e pelo outro lado, olha quantos jogadores entram, então 5 jogadores. Coloca então 5 jogadores dentro da área no movimento rápido. Inversão, domínio, quando o cara levanta a cabeça, já tem 5 companheiros dentro da área, ele faz lá o cruzamento na segunda trave, o cara dá uma canelada, mas a jogada, entrando dentro da área, a agressividade com a amplitude, né? Com os jogadores alargando aquela linha, com a ultrapassagem. Agora atacando linha de 5, vamos lá, aqui, isso aí que é um belíssimo manual de como atacar uma linha de 5, né? Para você no final do jogo não ficar conformado e falar, realmente não deu porque o adversário fez linha de 5. Porque muitas das vezes vocês vão ver o seguinte, cara, tenho certeza que vocês já viram isso. O adversário tá marcando com uma linha com 5. Tem um atacante que fica lá entre 3 zagueiros, aí coloca 2 jogadores abertos, tipo, você não tá manipulando nada. A linha de 5 ela tem que ser manipulada. E eu penso de uma seguinte forma, é mais fácil você manipular uma linha cada vez com mais jogadores, com 5, do que com 4. Porque 5 jogadores, eles ficam refém a 4 companheiros. 4 jogadores, esse cara fica refém a 3. Quando a gente imagina que tudo é uma única unidade, que todos devem interpretar e todos devem colaborar, então quando você precisa de mais entrosamento. Então vamos lá. Ele vai atacar uma linha com 5 jogadores. O que ele utiliza? 2 jogadores bem abertos. Só que 3 jogadores grudados nos 3 defensores. Então ele está igualando com a defesa, ninguém ali está confortável e mais, ele vai trazer mais um jogador. E aí ele vai usar a movimentação desses jogadores abertos e dos jogadores por dentro para manipular os corredores. Outro ponto, um cara que é especialista em enfiar a bola, quando ele enfrenta uma linha com 4 jogadores, ele tem 1, 2, 3, 4, 5 corredores para enfiar a bola. Quando ele enfrenta uma linha com 5, por mais que esses corredores teoricamente estejam menores, mas ele tem 1, 2, 3, 4, 5, ele tem 6 corredores para enfiar a bola. Então, possivelmente, né, ele tem mais possibilidade de enfiar a bola. É justamente o que acontece. Ele abre os jogadores, o lateral direito da equipe adversária, ele acaba tendo a atenção dobrada, né, porque o outro acaba encostando também nele ali, encaixa essa bola porque abriu um corredor e vem um outro jogador que estava já, né, no corredor central, consegue receber essa bola em profundidade, faz o chute cruzado, tem o rebote e marca o gol. O lateral direito abriu demais o corredor, aproveitaram essa abertura e o atacante que estava pelo lado direito, naquele trio, vai por dentro. E o cara que estava por dentro saiu por fora. Então eles fizeram ali um movimento de X. E aí, amigo, não tem esse negócio de 5, de 4. Você manipula a defesa adversária, embaralha aquela linha de 5, saiu na cara do gol. Então um belo gol quando a gente vê sobre conceito de manipulação, de uma movimentação. O que, logicamente, quando a gente traz para a nossa realidade, quando a gente fala de Flamengo, um Arrascaeta abastecendo, um Gabigol, que é um atacante de muita mobilidade, Bruno Henrique, ainda tem o Pedro, que se você precisar de profundidade, então, enfim, material humano, certamente o Carlos Carvalhal terá, talvez o melhor material humano, possivelmente o melhor material humano que ele já teve. Agora resta o jogador saber assimilar, querer assimilar e conseguir colaborar, né? E também querer colaborar, né? Porque aí, de fato, é quando acontece aquela simbiose, né, entre treinador e jogador. Beleza, galera? Então, mais uma vez, quero agradecer a vocês. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal. A gente vai se vendo por aqui. Um forte abraço a todos. Se cuidem. Um abraço. Tchau, tchau.